Vamos abrir nos Salmos, no livro de Salmos, o Salmo 1 primeiro. Salmo 1. Isso. Jolie. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meus irmãos, após a queda de nossos pais, Adão e Eva, todo homem é considerado ímpio, injusto, pecador. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Essa é a condição de toda a raça humana. No entanto, ao acreditarmos em Cristo, somos vistos como justos, porque a justiça de Cristo é atribuída a nós. No dia em que nós cremos em Jesus, é como se nós fôssemos vestidos com a justiça de Cristo. De sorte que quando o Pai nos olha, só consegue ver a justiça do Senhor Jesus Cristo. É uma justiça imputada, lançada na conta da pessoa por causa da fé no que ele fez ali na cruz do Calvário. Além disso, secretamente, o Espírito Santo está fazendo uma faxina interna e externa em nós. Essa faxina não vai terminar agora, ela só vai ser concluída ou se nós partirmos desta vida, ou Cristo voltando com poder e glória. Então o Espírito Santo está dentro de nós, tirando tudo que é tipo de sujeira, toda coisa que estava escondida, que não dava para se ver, é descoberto e lançado no lixo, mudando o nosso caráter, mudando o nosso pensamento. Enquanto alguém não acredita em Cristo, essa pessoa é vista como injusta e ímpia. Mesmo que nossa justiça seja de outro, isto é, eu sou justo não por mim mesmo, eu sou justo por causa da justiça de Cristo. Se realmente nós formos alcançados pela justiça de Cristo, nossa vida vai se mostrar através de uma vida santa. Se eu fui vestido de Cristo e o Espírito de Deus habita em mim, ele começa a mudar a minha vida, a minha linguagem, o meu comportamento, o meu sentimento. Não é uma mudança perfeita, mas há uma mudança. Começa a haver uma transformação. Nosso interior será purificado, assim como nossas palavras e ações. Sem essas provas, ainda não somos realmente justificados. Tiago diz assim, a fé sem obras, ela é morta. Como é que a pessoa declara fé em Jesus e não tem uma vida em processo de transformação?
O Salmo 1 trata de um indivíduo que foi alcançado pela graça do Senhor e que revela isso em atitudes e comportamentos. Não é um salmo que a pessoa encontrou Jesus, não. O salmo descreve a pessoa que já encontrou Jesus e como ela se comporta no seu dia a dia. Então, também no salmo revela os benefícios dessa vida futura, nessa vida e na futura dos justificados por Cristo. Então vamos examinar esse salmo um pouquinho. Eu vou falar sobre 2 pontos apenas nesta manhã. Em primeiro lugar, os justos de Deus se distanciam do viver contrário à lei de Deus. Então, uma pessoa que está com a roupa de Cristo, que é chamada de justa, vai se afastar de todo o comportamento que discorda da palavra do Senhor. Vamos ler então o versículo 1 aí? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. A verdadeira felicidade repousa sobre o homem que se aparta dos caminhos proibidos por Deus. Bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado significa feliz. Quando o homem se aparta do caminho que é reprovado por Deus, automaticamente ele vai gozar de uma felicidade que vem do céu, que não é da terra. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. A alegria que excede todo entendimento estará sobre nós se nos afastarmos dos caminhos que são proibidos por Deus. A palavra do Senhor nos diz: aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Então, a imagem que dá aqui é o seguinte: uma pessoa que não está no caminho mal, Deus ri para ela. Uma pessoa que está no caminho mal, Deus está com a cara enfesada, zangada contra ela. Se formos justificados, iremos fugir de toda a aparência do mal e teremos a alegria verdadeira. Mas se há prazer em nós, em andar por caminhos tortuosos, não estamos no time dos justos, mas dos ímpios. Como é que eu sei que eu estou num time ou no outro? Pela minha preferência. O versículo 2 diz: o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e de noite. Caso desejemos a alegria do céu, necessitamos ter um encontro com Cristo. Ele está bem próximo de nós. Basta o invocarmos e ele nos salvará. Assim diz a palavra de Deus: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Deus está perto para nos transformar, para ouvir as nossas orações. Se Jesus nos salvou, nossa maneira de viver será contrário ao daqueles que não conhecem a Jesus. Bem-aventurado, diz o versículo 1, o homem que não anda. Anda aqui significa estilo de vida, comportamento. Não anda no conselho, aquilo que ele aprende, seja pelos olhos ou pela audição, na televisão
dos amigos, do comportamento. A gente sempre está sendo bombardeado por essas informações que são contrárias ao Senhor. O indivíduo que é ímpio não tem respeito para com Deus. Ele não obedece à lei do Senhor no seu viver diário. É um homem que vive desobedecendo aos mandamentos do Senhor. Diz a palavra de Deus: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Então veja, qual é a marca do homem que não conhece a Deus? Ele não se importa com os mandamentos do Senhor. Ele vive segundo o seu coração e não segundo a palavra de Deus. Logo, se somos justos, andaremos de acordo com a lei de Deus. Resumidamente, nos 10 mandamentos. Não é um andar temporário, mas contínuo. É um estilo de vida, é uma maneira de viver. Seja para com Deus, seja na pátria, seja na família, seja na igreja, iremos cumprir nossos deveres conforme está ordenado na palavra do Senhor. Então não é simplesmente estar na igreja e agir de acordo com as regras da igreja. É em qualquer área da nossa vida nós devemos nos comportar assim. Pelo contrário, segundo é santo, diz a palavra de Deus, aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Meus irmãos, nós somos do Senhor. Não nos deixemos ser orientados por crenças e comportamentos da sociedade alienada de Deus. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho, nas orientações. A fonte onde devemos buscar orientação para o nosso viver é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Diz o Salmo 119, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Cuidado com pessoas que não são convertidas e que procuram nos orientar sobre como viver, pois não passaram pelo novo nascimento. Elas não têm o Espírito Santo e nem são guiadas pela palavra do Senhor. Esse é o perigo de aceitar um conselho de uma pessoa não convertida. Não que ela tenha a intenção maldosa, mas porque ela não conhece a Deus, não conhece a palavra de Deus. Então, como é que ela vai poder lhe apontar o caminho do Senhor, a vontade do Senhor? Não quer dizer que, infelizmente, pessoas que também estão na igreja não ensinem coisas erradas e façam coisas erradas. Eu estou falando de um princípio mais geral. Nós só devemos obedecer às autoridades da igreja se suas orientações estiverem de acordo com as Escrituras. Esse compromisso que a gente faz. Vocês vão obedecer às autoridades desde que ela vos ordene aquilo que está na palavra de Deus? Como então ouviremos indivíduos que estão mortos em seus delitos e pecados e fazem parte da seleção ímpia? Não vos enganeis, diz o Senhor. As más conversações corrompem o bom costume. Então, quem é o seu conselheiro, de quem você busca orientação para o seu viver? Não confiemos em nosso próprio coração, mas submetamos todas as orientações internas e externas às palavras do Senhor, porque se elas subsistirem ao exame das Escrituras, tudo bem, mas se não, joguemos fora, porque não é o caminho estabelecido por Deus. Eu sonhei. Não, você não é guiado por sonhos, não. Nós somos guiados pela palavra do Senhor. Se você teve um sonho, conte apenas como um sonho, porque a verdade é a palavra de Deus. Por isso foi dito a Josué: não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho. Quer dizer, a condição desse bem-estar depende de colocar em prática o que está escrito na palavra de Deus. Em nossa sociedade, pessoas famosas são imitadas em quase tudo de suas vidas. O cara sabe até que cueca o outro usa para comprar mesmo, igual corte de cabelo, todo mundo querendo imitar o seu fã, né? A pessoa predileta da sua vida. Mas nós, irmãos, nós os justos ou justificados, só seguimos os exemplos de pessoas que temem a Deus. Quer dizer, a quem eu devo me espelhar? Eu devo me espelhar, diz a palavra, não se detém no caminho dos pecadores. Não, eu não fico no caminho dos pecadores. Eu procuro imitar aquilo que é bom, que é salutar aos olhos do Senhor. Nós nos espelhamos em nosso Senhor Jesus Cristo como modelo de homem perfeito diante de Deus e diante dos homens. Para quem eu olho, olhai para Jesus. Olhai para mim e sede salvos todos os moradores da terra. Paulo dando um exemplo à igreja em Filipos, mostrando que deveriam se espelhar em Jesus, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus sempre desceu a ladeira, sempre foi descendo, para nos mostrar, ele mesmo disse, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Através dele, aprendemos que a prioridade de nossa vida é obedecer ao Senhor. Os discípulos foram providenciar alimento e quando encontraram Jesus ali com uma mulher, conversando com a mulher no poço, interromperam a conversa e disse: Senhor, quer comer? Aí Jesus disse: eu tenho uma comida. Eles ficaram: que comida? Se nós que fomos buscar comida. Então Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Esse é o propósito, é o marco de Jesus, fazer a vontade do Pai. Tanto é que ele nos ensina na oração dominical: seja feita a tua vontade. Olhando para ele, nós sabemos que amar envolve sacrifício da própria vida. Como é que eu posso copiar? Ele disse: olha, ninguém tem melhor amigo do que este, de dar a sua vida pelo seu amigo. Ele deu a vida por nós. E se nós somos seguidores dele, devemos imitá-lo. Atentando para a vida de Jesus, aprendemos que devemos priorizar o tesouro dos céus em vez do tesouro da terra. Nele observamos que temer a Deus é superior a ter bens materiais. Eu sei que há essa teologia da prosperidade em algumas igrejas, mas ela é mentirosa, é errada, porque Jesus nunca ensinou prosperidade. Pelo contrário, pessoas que se aproximaram dele querendo soluções da vida presente, ele diz assim, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem em troca de sua alma? Deus, irmãos, está trabalhando em nós e pelo Espírito Santo, usando a palavra, para sermos semelhantes ao caráter de Cristo. Esse é o propósito divino na vida de cada pessoa que aceitou Jesus.
até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O quanto somos parecidos com Cristo em nossa maneira de viver. Daí temos uma ideia de quanto ainda necessitamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Não podemos nos conformar nem nos acomodar ao nosso status espiritual presente, porque estamos muito longe de parecermos com Cristo. Já li a Bíblia toda, pastor, já tenho 20 anos de igreja. Meu irmão, a questão não é se nós lemos a Bíblia toda, é se nós nos parecemos com Jesus. E se nós não nos parecemos com Jesus, estamos precisando melhorar e muito, e buscar a presença do Senhor. Irmãos, diz a palavra de Deus, quanto a mim, diz o apóstolo Paulo dizendo, não julgo havê-la alcançado. É o apóstolo que está dizendo. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Todos, pois, que somos perfeitos, porque nós estamos em Cristo, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensares de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Sendo Jesus o modelo ideal, podemos também nos espelhar na vida de homens santos do passado e do presente. O livro de Hebreus, querendo mostrar aos crentes como eles deviam se comportar, diz assim, lembre-se dos seus primeiros líderes, quer dizer, já tinham partido e da presença de Deus, que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram, e imitem a fé que eles tinham. Como devemos, irmãos, anelar sermos pacientes na dificuldade como Jó? Como é que está a sua paciência? Se você está crescendo no conhecimento do Senhor, você vai suportar ficar numa fila de loteria para pagar uma conta de luz, uma água. A paciência vai reinar no seu coração. Sede paciente até a vinda do Senhor. Será que nós somos explosivos, somos inquietos? Jó foi muito paciente. No momento de tortura e de dificuldade, ele perdeu 10 filhos, ele perdeu todos os bens, ele perdeu a saúde. Ele diz, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou mesmo sermos conhecidos como alguém que, como ele, se desviava do mal, era sincero, temente a Deus. É o que Deus diz daquele homem. Esse é um homem sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. E se crescer na graça e no conhecimento, deveríamos copiar a viúva Ana, que vivia em oração e jejum, bem como os crentes da igreja em Jerusalém. Vocês não sabem, a irmã Cecília, todo dia, domingo de manhã, era jejum. Vocês sabiam? Ela já estava jejuando. Olha, menina, estava orando por vocês. Ela jejuava todo domingo de manhã. Estou me consagrando a Deus, buscando a presença de Deus, vivendo na presença de Deus. Ou andarmos pelo caminho de Barnabé, que era suporte para os iniciantes na fé e pelos esquecidos no meio do arraial dos santos. A coragem dos profetas que testemunhavam do Senhor em meio a um povo altamente rebelde e violento. Quantas virtudes necessitamos se manifestar em nossa vida? Quanta coisa precisa ainda aparecer na nossa vida? Precisamos, irmãos, despertar. Necessitamos orar mais, ler mais, desejar ser uma bênção na família, no trabalho e na igreja. Temos a promessa de Deus que, se buscarmos uma vida frutífera, iremos alcançar. O versículo 2 aí do texto não está exposto aqui, mas se você tiver a Bíblia aberta, diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada
junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Não devemos nos esquecer de que, se não dermos frutos, não somos discípulos autênticos de Cristo e seremos cortados da igreja do Senhor pelo próprio Deus. Quem está em Cristo, quem está em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E ainda seguindo no 1 João, Evangelho de João, diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Irmãos, os justos seguem o conselho da palavra de Deus. Tem como modelo de vida o Senhor Jesus Cristo e fogem dos grupos e indivíduos que zombam do caminho do Senhor. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós, como santos de Deus, mantemos distância de pessoas que ridicularizam a fé, os fiéis e os ensinamentos divinos. Há indivíduos como estes, nem a palavra deve ser anunciada por nós. Diz a palavra de Deus que a pessoa que zomba da palavra do Senhor, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pise com os pés, voltando-se vos dilacerem. Se você pegar uma joia e jogar para um porco, o que é que ele vai fazer com ela? Vai desprezar, porque ele não sabe o valor dela. É assim esses ímpios. Eles não apenas duvidam, mas ativamente rejeitam a autoridade de Deus, de sua palavra. Veem os mandamentos e princípios bíblicos como antiquados, irrelevantes ou até mesmo opressivos. Mas porque clamei, diz o Senhor, e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitastes todo o meu conselho, não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como um redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não devemos, irmãos, estar com eles, porque Deus os detesta. Eles estão debaixo da ira de Deus. Nós devemos nos afastar deles. Demonstramos assim que eles não são dignos da nossa companhia e que suas opiniões são pecaminosas. Porém, se ficarmos mesmo que em silêncio, somos cúmplices dos crimes que eles cometem e negamos a fé que alegamos ter no Senhor. Quem é do Senhor se aparta do mal. Você já ouviu nessas notícias no jornal? Fulano estava com uma pessoa enrolada, aí chega alguém para matar ele, ele nunca morre. Morre o outro. Morre o outro. Por que morre o outro? Porque estava no lugar onde devia estar. Então aparte-se do mal. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, sem sabor, como vai lhe restaurar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. É porque no tempo de Jesus não tem refinaria. Eles colocavam uma certa porção no sol, retirava aquilo que servia para a comida e os demais que parecia sal, mas não era sal, servia de pavimentação de estrada. Agora, por último, os justos de Deus se dedicam a conhecer a vontade do Senhor. Vamos ler, versículo 2? Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, não devemos, como pessoas que foram justificadas
por causa de Cristo, nos conformar com o conhecimento superficial que temos. O Salmo 42 diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Eu já conheço Jesus, glória a Deus. Mas eu preciso crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Por causa da nova natureza que nos foi dada pelo Senhor, é normal que desejemos crescer nesse conhecimento de Jesus. O apóstolo Pedro compara o crente como uma criança recém-nascida, dizendo: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, que é a palavra, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se estamos sem apetite de conhecermos a Deus e sua vontade, isso pode revelar um pecado na vida. Estranhar uma criança que não quer comer. Tem alguma coisa na pessoa. Se eu nasci de novo e não tenho desejo de examinar as escrituras, não tenho desejo de orar, tem alguma coisa errada na vida. Pressupondo que nós somos servos do Senhor, estamos fora do caminho de Deus. Viver em pecado, ou seja, em desobediência consciente à vontade de Deus, pode gerar uma barreira entre a pessoa e o Senhor. O pecado tem o poder de entorpecer a nossa sensibilidade espiritual, diminuindo o desejo pela comunhão e pela palavra de Deus. É como se a sujeira espiritual tirasse nosso apetite pelas coisas divinas, oração, culto, meditação. Quando a comunhão com Deus está enfraquecida, seja por falta de tempo dedicado à oração, à leitura da Bíblia ou à meditação, o apetite espiritual naturalmente diminui. A comunhão é como a alimentação para a alma. Se não nos alimentarmos, ficamos fracos e sem fome. Tomar cuidado com isso. O jejum é bom em tempos, mas não todo o tempo, porque senão vai prejudicar, não é? A ausência de relacionamento com Deus através de Jesus pode ser a causa da ausência de desejo de conhecer ao Senhor. Isto é, eu estou na igreja, mas não conheço Jesus, o dono da igreja. Conheço o pastor que está na igreja, conheço o presbítero, conheço os irmãos, só não conheço o dono da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, sem esse conhecimento do Senhor Jesus Cristo, não há possibilidade de desejar o genuíno leite espiritual. A verdadeira fome e sede por Deus nasce de um coração que foi transformado e que compreende a sua necessidade do Salvador. Sem esse relacionamento, o conhecimento de Deus pode ser puramente intelectual, sem o anseio de se submeter à sua vontade. Irmãos, tem muitas pessoas inteligentes ensinando a Bíblia nas faculdades, porque ele formou em uma determinada área e consegue ministrar, mas não tem nenhum relacionamento com Deus. Mas se já nascemos de novo, estamos vivendo conforme os mandamentos do Senhor, iremos buscar uma comunhão profunda com Deus. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A vida cristã é cheia de mandamentos positivos e negativos. Se você olhar lá nos 10 mandamentos, são 8 mandamentos negativos. Não, 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 não. E só 2 mandamentos positivos. Lembra de santificar o dia do Senhor, honra teu pai, a tua mãe, para que se prolongue os teus dias. Mas se somos verdadeiramente convertidos
estudar e praticar as palavras do Senhor é algo satisfatório. Eu sei que as crianças são obrigadas a estar por causa dos pais, mas se você que está adulto está aqui porque é obrigado, você não entendeu nada, não conhece nada ainda do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os homens de Deus que conhecem a Deus dizem como no Salmo 119, quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Então, quer saber como andar com Deus e andar diante dos homens? Examine as Escrituras. Os exercícios espirituais da oração, da leitura, da meditação na palavra de Deus, na adoração e participação nos sacramentos são prazerosos, porque sabemos que estamos amadurecendo e nos aproximando mais do Senhor. Diz que a igreja primitiva ficava diariamente, perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa, tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Poxa, é muito estranho uma pessoa só abrir a palavra de Deus quando chega na igreja. A semana inteira não leu a Bíblia, não ouviu a voz do Senhor. Que prazer é esse? Acontece que uma experiência de um adolescente, Samuel, ele foi deitar e Deus chamou ele. Samuel, ele levantou, foi para Eli. Estou aqui, quer falar comigo? Aí Eli disse, não quero falar com você não. Ele deitou. Aí Deus tornou a chamar ele. Samuel, ele levantou, foi para Eli. Eli disse, não, eu não te chamei, vá deitar. Terceira vez Deus chamou ele. E diz a palavra que a Samuel não foi revelada a palavra de Deus. Então ele não sabia que Deus estava falando com ele. Ele foi a quarta vez para Eli. Eli notou e disse, já sei, é Deus que está falando com o menino. Quando você ouvir a voz, diga, fala que teu servo ouve. E Deus falou com ele, porque ele não conhecia a palavra do Senhor. Examinar, então, as Escrituras Sagradas é um dever e prazer de todo aquele que deu a profissão de fé e batismo. Antes, o seu prazer está na lei e na sua lei medita de dia e de noite. Pela meditação contínua do livro santo, teremos conhecimento de Deus, das suas obras de criação. Por exemplo, quem criou todas as coisas? Diz a palavra, todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito. Pelo exame da Escritura, vamos saber da obra da redenção, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. É através da leitura da palavra de Deus que vamos saber como agradar ao Senhor na igreja, na família, no estado, no trabalho. Porque está escrito, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Tendo o costume diário de examinar as Escrituras, saberemos as doutrinas corretas em que devemos crer e podemos identificar os falsos ensinos. Meus irmãos, há uma enxurrada de falsos profetas por aí. Às vezes pode até que nesse púlpito fale alguma coisa que não condiz com a palavra. Como é que eu vou saber se isso é certo ou errado? Examinai as Escrituras. Estaremos imunizados contra as armadilhas do diabo se tivermos cheios das palavras do Senhor. Como é que Jesus venceu a Satanás? Está
escrito. Ele não pegou nenhum. Tem gente que quer tirar Satanás com porrete, né? Sai o sangue de... Não, está escrito. É mencionando a palavra de Deus corretamente. Saberemos que decisão tomar em qualquer área da vida se tivermos intimidade com a palavra do Senhor. Não teremos medo do futuro, porque aprendemos na palavra de Deus que o Senhor nos prometeu uma felicidade eterna se crermos em Cristo. Não se turbe vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Como necessitamos encontrar tempo para meditar no livro de Deus. Salmo 119 diz que é um livro que fala, o Salmo fala só sobre a palavra. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amo, e meditarei nos teus estatutos. Nosso desassossego provém de não conhecermos as Escrituras. Muitos só abrem um livro na igreja e em outros dias ele fica completamente fechado. Não podemos amadurecer, se alegrar e conhecer sem examinar as Escrituras. Os que não conhecem as Escrituras vão errar o caminho para o céu, serão enganados pelos falsos profetas e não saberão no que devem crer e fazer, pois não conhecem a vontade divina. Só aguardando receber o alimento dia de domingo, não é possível sobreviver assim. Vamos pôr em nosso coração, a partir de hoje, examinar continuamente o livro de Deus. Deixemos a luz divina iluminar nossa mente e coração para sermos pessoas sábias e entendidas, porque está escrito, eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria, o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Meus irmãos, concluo. Como é que está a nossa vida com Deus? Estamos andando com Deus na igreja e fora dela? A Bíblia é um livro especial para nós. Temos examinado as Escrituras, temos ouvido a voz de Deus através das Escrituras. Lembre que esses dois tópicos evidenciam um homem que é justificado no sangue de Jesus. Que ele nos advirta nesta manhã. Amém.